Só fazendo aqui os últimos ajustes com os estudantes para que eles fechem as câmeras, fechem os microfones e lembrar dessa questão do território. Se não conseguir, o relatório do território, se não conseguir subir para o Moodle, manda no e-mail da coordenação, tá? Galera da área técnica manda para mim, áreas artísticas manda para Rodolfo, produção manda para Carol, e-mail institucional. Carol, mais uma dica aí, quando no final a gente está aceitando questões no chat, porque podem vir dos estudantes da SP, mas no final os estudantes da MT, quem quiser pode abrir a câmera e o áudio para perguntar, porque como está aqui na sala, né? Uhum. E depois, quando acabar o território, o tempo é livre para fazer lá o relatório. Sim. A gente tem 2 horas de duração, né, Bruna? Isso. Ok. Eu vou fechar a câmera, qualquer coisa, tô aqui. Eu dou um ok quando eles conseguirem conexão com a transmissão, tá? Ok. Hoje são 12 de setembro. Espera aí, vou só ligar o trem na tomada, porque eu acho que não está carregando. Só um minuto. Naine, você me escuta? Escuto. Posso passar contigo se essa mini bio que eu recebi aqui é essa mesmo que você quer? Pode. Ó, eu recebi aqui Naine Terena de Jesus, cuiabana, indígena da etnia terena, graduada em radialismo pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em artes pela UNB e doutora em educação pela PUC São Paulo. Professora pesquisadora, arte educadora, artista. Participou da Cúpula de Arte Mundial na Suíça em 2019 e neste ano é curadora da exposição Veshoa. Isso. Veshoa? Deixa. Nós sabemos. Veshoa. Uhum. Nós sabemos que foi inaugurada neste segundo semestre na Pinacoteca de São Paulo. É isso mesmo, né? Ela não foi aberta ainda. Ah, tá. Que será inaugurada. Uhum. Tá. Corrigi aqui. Eu fiquei ainda em dúvida. É Veshoa ou Veshoa? Veshoa. Veshoa. Thank you. Aí na linha dinâmica é bem tranquila. Assim, eu vou fazer uma apresentação sua, ler a sua bio, né? Para introduzir o assunto. Aí passo a palavra para você, se você quiser complementar essa apresentação em alguns pontos que você acha importante trazer, né? A gente vai estar ao mesmo tempo sendo ouvido tanto pelos estudantes de Mato Grosso quanto os estudantes de São Paulo. Então é interessante, né? De repente algum aspecto que você gostaria de trazer. E aí a gente vai começar já com umas perguntas que foram feitas, a Carol Araújo que formulou. E aí eu vou fazer elas meio que para a gente ir conversando. Vai ter um tempo que a gente vai abrir para as perguntas, tanto do chat quanto do YouTube. E é mais ou menos isso. Tudo bem para você? Tá tranquilo. Só me diz uma coisa, Maria. No caso de mostrar a imagem, tem como? A Bruna, você pode colocar ela como co-anfitriã? Tem como sim. Tá, aí fica mais fácil. A Bruna te coloca como co-anfitriã e aí você consegue. Você já deve estar fazendo bastante reunião no Zoom, né? Já sabe como é que A é, vida compartilhar inteira, a né? tela. O tempo todo. O tempo inteiro. A gente tem até medo de sair à noite do quarto e encontrar um link de Zoom, né, cara? É incrível, né? Vai sair para Incrível isso. beber água e já tem um link de Zoom ali.
Aí a gente vai receber um ok para quando começar a transmitir. Tá. E aí vai dar tudo certo. Tô nervosa. Imagina ela nervosa? Não, não acredito isso. Juro que tô. Como sempre, em cima da hora, problemas técnicos, tá? Ah, A jura? gente ainda tinha falado ontem disso, né? Isso É, já eu fiz aconteceu por aqui. eu fiz um ensaio com a Nayane, tudo ok, né? Mas agora a Naine. gente tá. Naine, desculpa. Agora a gente tá aqui com um problema com a transmissão, mas acredito que vamos resolver em breve, tá? Ontem eu Ai, disse para ela que eu sou a dona dos problemas em cima da hora, é incrível. Posso fazer ensaio que for, falha. mas isso tem muito a ver com teatro, né? No teatro também. Testa, 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 ensaia, ensaia, ensaia. Na hora que o público começa a entrar, alguma coisa acontece. Algum trem vai sair do lugar, algum figurino descostura, algum ator tem dor de barriga. E aí é sempre. Ou rola a revolução das máquinas, né? As máquinas começam tudo da pirueta. Ai, Brasil. Só para ficar mais emocionante para vocês, tem uma galera lá no YouTube já aguardando. Ah, eu adoro o link. Se você puder mandar, adoro Vou ficar sim, olhando o link. pode deixar. É, depois que passa o Pô, nervosismo, aí que a gente quer ver o que que a gente fez, né? se puder mandar o link do YouTube, fica melhor para mim. Vou mandar. É. Mas, gente, tem que lembrar da coisa da presença aqui no Zoom, tá? A nossa escola, a MT Não, tudo Escola, bem, eu coloco aqui, mas no YouTube eu coloco na televisão, eu vejo massa, massa. maior. Certo, valeu. É só para lembrar disso, né? Dessa questão da presença. Só para vocês não saírem da sala. De repente, silencia aqui e assiste pelo YouTube, né? Fica mais fácil. Boa tarde, gente. Eu sou a Ana Carla, da Produção Cultural. Eu entrei agora. Eu tô meio perdida um pouquinho, porque o link lá no grupo tava que era 2h30. Aí, só para eu entender o que está acontecendo, que é o link do YouTube, como vai ser a aula agora à tarde. Oi, Ana Carla. Sim, a aula começa às 2h30, inclusive agora está exatamente começando, né? Hoje a gente tem o território cultural e vai ser a artista pedagoga do módulo amarelo nosso, né? A Naine Terena, que ela vai fazer uma fala com a gente, vai ser aberto para perguntas e tal, ela vai dar um depoimento de vida, mas ela vai conversar com a gente um pouco e isso faz parte da pesquisa de vocês, né? Que tem que ter essa referência que comunga tanto com Krenak quanto com Pavel. Tá? E hoje são 2 horas dessa discussão e vocês precisam fazer um relatório dessa atividade que não é da ênfase de produção, né? Ela é de uma outra disciplina, que é a disciplina de território. Deu para entender? Tá, ok. Muito obrigada. Ótimo, obrigada. Aí a gente pede, o link do YouTube tá acontecendo porque a gente está transmitindo pelo YouTube, porque os estudantes da SP também estão acompanhando, porque a Naine é artista pedagoga tanto lá quanto aqui. E então ok. eles estão acompanhando, tá bom? Ótimo, Aí a gente obrigada. pede também para fechar câmera e microfone por conta da transmissão. Beleza. Obrigada. Alguma notícia, Bruna? Oi, ainda não. A gente está configurando a sala de novo para conseguir transmitir, tá?
Olá, Karina. Olá, Bruna. Olá, Boa tarde aqui César, só. tudo Já vou bom? desligar, tá? Olá. Tranquilo, Já desligo, só tô dando boa tarde aqui pra vocês. tranquilo. Só para saber, Naine, você tá passando o mesmo calor que a gente aqui? Pô, tá terrível, né? Nossa Sabe Senhora, que hoje é aniversário do Ícaro e a gente queria andar com ele um pouco, mas é impossível, né? não tem Só se for como, pra né? torrar, não tem onde ir, não tem o que Sim, fazer. é Pensamos em em ir ali casa, na FMT, mas não dá também, porque não, é terrível. não tem menor condição, né? Tipo, tá complicado. Ou você fecha a casa inteira por conta da fumaça e morre pagando a conta de energia, porque vai ficar ou o ventilador ligado o dia inteiro, ou o ar-condicionado ligado o dia inteiro, o umidificador ligado o dia inteiro. É, É muito doido. Onde é que a gente vai parar, não é mesmo? Oi, Naine, quanto tempo, hein? Ronaldo, oi, Ronaldo, tudo bem? tudo, saudade de você. Pois é, a gente se vê de tempo em tempo, né? Pois é. Por que que as coisas são assim, né? Aí chega a pandemia, todo mundo fala que depois vai se juntar, e espero que se junte mesmo. Bem-vinda aqui, tá? Obrigada. A minha parece que tá transmitindo, Bruno. É só mais um minutinho, tá? Perdão, viu, gente? Ainda não tá transmitindo, tô conectando, tá? Já já eu dou ok. Obrigada, Milena. Oi, Naine. É a Thaís. Oi, Thaís, tudo bom? Tudo bom? Até tu! 6.000 anos depois, né? Pois é! Mas, 20 anos depois, vai, vamos. Eu só queria te dizer que eu vi a entrevista com a Astrid essa semana e achei muito legal. foi bem massa, né? A Astrid é Aham. muito massa. Assim. Karina, Muito bacana. Eu assisti tudo e achei muito lindo. Muito bom. eu vou Eu achei que você iniciar. não estava nem em Cuiabá. Voltei, menina! Voltou, né? Ah, Posso iniciar? Ah, gente, eu acho que a Milena tá falando aqui que a gente já vai iniciar. Desculpa, Thaís, mas é porque a gente tá no horário aqui, tá? Parabéns pelo Depois a gente vai ter mais tempo para conversar. Eu acho que podemos sim. Karina, você conta até 10 e pode começar, tá? Ok. Boa tarde a todos. Com imensa alegria que a gente começa mais um dia de Território Cultural, MT Escola de Teatro e SP Escola de Teatro. Para quem não me conhece, eu sou Karina Figueiredo, sou coordenadora das áreas técnicas aqui da MT e vou conduzir hoje, mediar esse bate-papo com Naine Terena, que é nossa artista pedagoga dos dois módulos, tanto da SP quanto da MT Escola de Teatro. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a presença da Naine, de todos os professores que estão aqui, tanto no YouTube quanto no Zoom, na nossa sala de Zoom aqui da MT Escola, e de todos os estudantes aqui presentes. Bom, vou já passar a bola apresentando um pouquinho a Naine, lendo um pouco da biografia dela, resumidíssima, obviamente, porque senão a gente passaria aqui mais de 3 horas falando desse currículo incrível. Naine Terena de Jesus, cuiabana, indígena da etnia terena, graduada em radialismo pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em artes pela UNB e doutora em educação pela PUC de São Paulo. Professora, pesquisadora, arte educadora, artista. Participou da Cúpula de Arte Mundial na Suíça em 2019 e neste ano é curadora da exposição Veshoa, Nós Sabemos,
que será inaugurada no segundo semestre, na Pinacoteca de São Paulo. Naine, passo a bola para você complementar essa apresentação breve que a gente fez, novamente agradecendo pela sua presença. Obrigada, Karina. Boa tarde, né? Eu vou agradecer também a oportunidade de conversar com vocês nessa tarde. Acho que esse ano é a segunda vez que eu venho participar de alguma atividade da Escola de Teatro e é sempre muito prazeroso. Bom, acho que quanto ao currículo é isso mesmo. A gente vai desdobrando ele no decorrer da conversa, né? Que a gente vai falando um pouquinho de cada coisa. Maravilha. A gente pensou em algumas perguntas norteadoras para a gente introduzir esse bate-papo com muita tranquilidade e liberdade, lembrando que quem tiver perguntas, por favor, quem estiver aqui no Zoom, acesse o chat do Zoom e faça as perguntas que o pessoal vai mandar para eu ser a voz que vai canalizar essa pergunta para a Naine. E quem estiver no YouTube pode fazer a pergunta lá no chat que a gente também vai receber. Então, estão abertas também. E eu vou começar, então, com uma primeira pergunta, que é mais ou menos assim. Quando a gente fala em arte que acontece a mais de 2.000 quilômetros de distância dos grandes centros hegemônicos nacionais, qual a potência das narrativas desse território que, de certa forma, te constituem, te tocam? São várias, né? E é muito complicado a gente falar dessa construção que todos nós temos, né? E eu acho que eu tenho um processo muito híbrido, sincrético, que tem uma mistura muito grande, que é essa brasilidade, né? Ainda que a gente distante dos centros, dos maiores centros, digamos assim, que absorvem com uma maior frequência as produções, a gente tem muito feito aqui e muito a ser feito também, né? Então, eu acho que eu sou constituída dessa diversidade, que é todo esse território mato-grossense e o território sul-mato-grossense também. Eu acredito que nessas duas vertentes que são muito fortes, né? Um sincretismo, e eu costumo até brincar que eu sou católica, apostólica, xamânica, mas também a partir de um hibridismo, né? Que é um trânsito que eu faço e que eu tenho de ir e vir dentro de diversos territórios, assim. É um trânsito do meu corpo, da minha cabeça, do meu espírito, por muitos territórios. Entendi. E dentro dessa perspectiva das narrativas que compõem esse território, você conseguiria identificar quais seriam dentro dessa perspectiva de hibridismo, né? Tipo, tem isso também, para a gente, né, evidenciar esses pontos. Tenho 2 pontos muito fortes, né? Um que é a minha família materna indígena, que é uma relação muito forte, porque a gente recebe e recebeu o tempo todo essa formação do que a gente chama de educação indígena, mas, por outro lado, tem uma influência muito, muito forte da Cuiabania, que é da minha família paterna, que é uma família afro-indígena, né? É uma mesclagem de negros com indígenas aqui da Baixada Cuiabana. Os meus avós vêm de regiões muito específicas, são pessoas que moraram ali no bairro do Porto. Então, eu acho que são as duas grandes referências que eu tenho em termos desse hibridismo e dessa constituição de narrativas. A minha formação indígena, a minha família indígena, que é uma família muito potente, muito grande, enorme, né? Imensa, para falar a verdade, que é muito maior do que a minha família paterna, em termos de pessoas, né? E também não é nuclear, o que faz uma diferença muito grande, e também todo um processo de cuiabania e resistência de cuiabania que os meus avós tinham, o meu pai também, e os meus tios, e isso faz se faz muito latente, né, em tudo que eu faço. E que não tem como essa desassociação, né? A gente estuda essa coisa de que o corpo não ele está sendo, né? O tempo inteiro é atravessado e isso compõe de alguma maneira, né? Você falou uma questão dessa questão da resistência. E eu achei interessante já puxar uma próxima pergunta que a gente tinha selecionado aqui, que tem a ver com isso,
que é por que devemos resistir? Por que devemos resistir? Tem uma coisa muito complexa aí para ser dita. Primeiro, que o tempo todo a gente passa por processos de apagamentos. Esses processos de apagamentos perpassam pela nossa identidade e pelo que a gente é, ou que a gente gostaria de ser, porque a gente não consegue ser o tempo todo que a gente almeja, justamente porque estamos inseridos em um sistema que espera outra coisa da gente, que é a produtividade. E isso tem sido muito latente nos últimos tempos. Então, assim, se a gente não resiste a isso, daqui a um tempo a gente não lembra nem quem são os nossos avós, ou quais as lições que nós aprendemos na nossa infância, quais brincadeiras que nós tivemos, quais as músicas que nós gostávamos, nós não vamos saber o cheiro que tinha a nossa casa, né? Então, se a gente entra num sistema homogêneo de produtividade, de ser mão de obra, de viver uma ilusão de acúmulos de riquezas que a gente não vai alcançar, a gente deixa de ser e deixa de constituir esse corpo que está latente dentro de nós, principalmente nós artistas. Então, a resistência e a resiliência tem que girar em torno disso, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão ao nosso redor, porque senão isso gera um vazio. E o vazio é tudo isso que vem remoendo dentro das pessoas, e as pessoas, às vezes, se perdem no objetivo de estar aqui. Porque não tem objetivo a não ser mão de obra, né? E sobreviver um dia após o outro e pagar a conta de luz, porque a gente não pode sair ali fora, está muito quente, né? Então, é um círculo vicioso de cada dia a gente perder um pouquinho da gente para o sistema. E é muito forte isso que você fala. A gente tem feito a leitura conjuntamente com os estudantes, né, de uma das obras do Krenak, especificamente A Vida Não É Útil, né, dele, e como ele traz também essas questões, né, dessa resistência e do quanto ela é importante e é necessária para questionar, inclusive, o conceito de humanidade, né, que humanidade é essa que estamos falando, uma humanidade que esquece, né? Quem já foi, quem veio antes, né? E aí, falando desse olhar para trás, também tem uma pergunta aqui que pode dialogar de repente. A Carol perguntou: você já olhou para trás e viu todo o caminho percorrido? Alguma vez você já se fez a pergunta: o que te move? Qual o teu gatilho disparador para os projetos que você encabeça? Não, isso na realidade é o que é constante, né? Sempre tive, mas isso é uma característica nossa também. Na live anterior que a Thaís comentava, né? Que a gente fez, eu, Daniel Munduruku e a outra parente Pataxó, o Daniel falou justamente isso, que eu acho que é uma máxima para todo mundo. A gente não faz para a gente, né? A gente faz em nome de todo o universo que a gente acredita que existe na nossa cosmologia. Então, eu não faço para a Naine, que é doutora, e você, assim, se você parar para olhar todas as atividades que eu faço e as pessoas pedem para eu falar alguma coisa, eu nunca falo, porque eu não sei falar de mim. Porque falar de mim é muito pequeno. Eu tenho que falar do que vem no entorno da minha pessoa, porque é isso que importa. Então, assim, toda vez que eu olho para trás e olho para frente, eu tenho que analisar o impacto do que eu estou fazendo para as pessoas que, de certa forma, acreditam no que eu estou fazendo, né? E, no caso, eu falo as pessoas indígenas que estão ao redor de mim, os meus parentes, os meus tios, os meus primos, as pessoas da militância do nosso movimento. Então, isso é algo que é muito constante entre os indígenas. Eu acho que da minha geração, dos que estiveram numa formação universitária, a gente sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai e por que a gente vai. E se a gente sabe que também não vai dar conta, tem que puxar um pouquinho para trás e repensar o que a gente está fazendo e por que está fazendo. E tem muito a ver com essa noção de que você faz parte de um todo, né? E que a gente é uma pecinha, né? Que faz parte do todo, e o quanto a gente está caminhando justamente na contramão disso, né? Cada vez mais individualizado as pesquisas, as formações,
né, as próprias práticas mesmo artísticas, né? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre Sim, isso. é bem isso mesmo. Sim, tem a ver com aquilo que eu falei, que o sistema também impõe. Porque se a gente pensar que a gente tem um grupo artístico, um grupo de teatro, e a gente já passou muito por isso e passa, né? Que não dá para você fazer com 10 pessoas, que você precisa ter surtos constantes para fazer uma manutenção, mas você sozinho, com mais algum técnico ou mais alguém que vai estar na linha de frente contigo, você consegue articular isso financeiramente, psicologicamente, porque as conversas também estão se reduzindo, né, nos ambientes. A gente tem falado o mínimo e com as pessoas que concordam com a gente. A gente não conversa com quem é nosso par, e isso é um erro. Se a gente não conversa com quem é nosso par, a gente está errando enormemente no que é a nossa humanidade. Tem até uma história aí de redes sociais, né, das eleições, que muita gente foi tirando das suas redes sociais aquelas pessoas que estavam irritando ou que eram de pensamento oposto. Eu não tirei ninguém. Está todo mundo lá porque eu quero ver como é que essas pessoas vão continuar daqui para frente, né? Assim, não que não que tenha que ter alguém que esteja correto na situação, porque tem muito disso também. A gente quer estar sempre correto, mas é que a gente precisa saber por que o outro pensa daquela forma, né? Senão não tem sentido estar aqui. Sim, aquela velha história de a gente olhar o mundo como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse, né? Porque senão a gente fica nas bolhas. E eu lembro que isso foi muito para mim. Eu fiz esse exercício de exclusão e depois um movimento de tipo, que burrice, né? Porque eu vou estar falando para os meus, né? E aí rolou, pelo menos eu conheci algumas pessoas que também se arrependeram dessa atitude mais radical de não ouvir por achar tão absurdo aquilo e uma ideia de que você está falando para um mundo que você gostaria que fosse, não para o que eu realmente é, né? Falando um pouquinho do seu trabalho assim artístico, né? E você coloca você é uma arte educadora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação de arte e educação que a gente também tem bastante aqui, tanto na SP quanto na MT. Prioritamente tem a ver com isso que a gente está falando de romper a bolha. Eu só sou arte educadora porque eu quero sair da minha bolha. Porque senão eu ia continuar falando com os meus amigos da Cuiabania e com meus parentes indígenas, e não é isso, a intenção não é essa. Então, quando eu furo a bolha, eu uso a arte e a educação, que são os meus caminhos escolhidos, para falar com esse outro que até então eu não falava, ou que por algum atrito geográfico, territorial ou de pensamento, não se encontraram comigo. Então, esse foi o caminho sensível, né, que eu acho que eu tenho modelado no decorrer aí dos últimos 10 anos para falar, né, para manter esse diálogo, sem que também eu não abandone meus pares, né, mas eu acredito piamente que a arte e a educação são os caminhos essenciais, principalmente nesse momento, para a gente romper aí essas bolhas e tentar chegar até esse outro numa sensibilidade, porque se a gente parar para pensar também, o que a gente fala dos discursos, que são esses discursos que já estão postos, também não alcançam mais. Não convence, não alcança, e já existe uma blindagem nas pessoas com relação a isso. Então, aí, a gente tem que ir por fora e pegar essas ferramentas, esses instrumentos e tentar fazer esse diálogo de outra maneira. Sim. E eu acho que eu me coloco como arte educadora justamente para isso, né? Para esse sentido. Para romper essas coisas, né? Para dialogar. Uhum. E tem essa camada também, que a Carol até lembrou aqui, arte é política. Foi um dos pontos nodais do Summit, o evento na Suíça? Summit, que você participou em 2019. E como que essa afirmativa te toca, essa perspectiva de arte como política, essa afirmação, né? Arte é política. O tema foi bastante forte e puxava a essa problematização, principalmente porque na Suíça, e envolvendo as pessoas que estavam naquele evento, tinha uma força muito grande. A gente estava falando de um outro cenário de arte, um cenário de colecionadores de artes, de investidores de artes, de curadores de grandes museus. Então, assim, era uma outra realidade do que pouco eu tive acesso aqui, assim. Então, era um evento, assim, que
eu acho que tinha, assim, uma especificidade muito grande daquele grupo e daquele pensamento que talvez aqui eu não tenha visto, né? O diálogo como foi posto. E eu acredito que eu estive lá porque eu estou alinhada bastante com as pessoas desse grupo, inclusive já tem uns 3, 4 trabalhos que eu faço, né, com a pessoa que me levou até lá, e que a gente pensa assim que arte é política, que tudo é política, a vida é política, né? É que a gente tem uma confusão de política e politicagem, né? Uhum. A vida é política, a arte é política, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa pensar que arte não é para os fracos, e foi o que eu falei lá em Verbier. Arte não é para os fracos, porque o fraco não aguenta ver a arte e viver a arte, né? Porque quando a gente fraqueja, a gente logo esquece, larga a mão. Então, arte é política e arte não é para os fracos. E isso foi uma provocação, na realidade, porque a gente pensa em arte do campo estético, né? Mas o pavimento, o percurso, às vezes as pessoas não sabem. O que aconteceu naquele percurso? Isso é política, isso envolve a vida, né? A gente não sabe o quanto o artista pena para produzir. A gente não sabe o que está passando dentro da casa dele e por que ele está sendo afetado, de certa forma, para poder produzir a sua arte. Isso é uma política de vida, né? Sim. E é muito interessante você trazer isso, porque a MT e a SP Escola, a gente sempre diz que a gente não está preocupado com o resultado final da obra, porque em cada módulo eles produzem um experimento cênico. Cada núcleo, cada grupo produz um experimento cênico. E a gente não está preocupado com o resultado. A gente está olhando para o processo, que justamente traz isso que você fala, né? Essa formação política também, da negociação, de ouvir o outro, criar a partir de uma provocação, de um estímulo que o outro propôs, né? Eu acho que também tem uma camada de política, não da politicagem que você traz, né? Essa diferença, a gente precisa diferenciar isso, mas nesse convívio em prol de uma criação coletiva, que eu acho muito interessante. Muito legal isso que você falou. E é bem isso, né? O corpo da gente é um território também, né? E a gente precisa cuidar desse território, porque senão ele é devastado. Eu acho que a máxima do pensamento de território começa no corpo, né? O corpo da gente é um território que precisa ser resguardado o tempo todo. Porque senão ele é arrombado e desse arrombamento a gente vai tendo aí muitas feridas internas e externas. Sim. Você tinha comentado sobre mostrar imagens. Você quer fazer isso agora? Assim, não sei. Pode ser, assim, se você tiver alguma outra Não, eu pergunta. agora perguntas do chat, e aí eu lembrei que você tinha falado de mostrar imagens, compartilhar imagens, que eu acho que é tão interessante essa camada também, né? Ver com outros sentidos. Então, tenho várias coisas, assim, é que eu não sei me nortear do que poderíamos mostrar, né, assim. Não sei, assim, Fica à vontade, a o que gente seria tem. interessante para falar dentro desse contexto da produção mesmo. Vou pegar, acho que o exercício que eu fiz com os próprios alunos, né, aí na MT, que foi aquele edital que teve, eu não lembro o nome, gente, porque eu sou péssima em nomes. Foi o curso de extensão, não foi? Isso, do curso de extensão no começo do Sim. ano. E aí eu me inscrevi e tivemos uma turma com 30 alunos e o nosso escopo era discutir o corpo indígena. Pensando justamente em tudo isso que a gente está falando, né? Dos territórios e o corpo ser um território, e a gente às vezes quer trazer para a cena um corpo que não é, né? O nosso, e como é que a gente trabalha isso, né? E aí a gente conversou bastante, tivemos alunos assim do país inteiro e a tecnologia possibilita isso. Deixa eu ver se eu vou conseguir projetar aqui. Que é o exercício final, né? Que eu acho legal, assim. Eu acho que isso nos dá uma ajuda para ampliar a conversa. Legal. Deixa eu só ver. Eu estou conseguindo projetar do meu computador, né? Ainda não estamos enxergando nada aqui. Tá. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que não entrou. Bom, eu posso colocar o link aqui, e aí alguém projeta pra gente? Pode Aí fica ser. mais fácil. É um vídeo no YouTube? É, no YouTube. Tô abrindo aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Compartilhar o áudio. Tá indo aí? Deixa o povo cair lá. Deixa os índios 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 lá. E deixa o Zaraueté lá. O chucuru lá. Deixa os camalhos lá. Deixa os mundurucus lá. Deixa os índios lá no Pinambá. Deixa os capola. Deixa os mundurucus lá. Deixa o índio lá pra Tapajós. E deixa os capola. E deixa lá. E deixa o Guajajara lá. E deixa o Joruná lá. E deixa o Joruná lá.
Deu para ouvir direitinho? Sim. Sim. Para ver também. Que ótimo. Opa, Com certeza. espera aí só um pouquinho que carregou o vídeo de novo. Aqui para mim. Você pode falar, Naine, um pouco do processo que levou a esse resultado, já que a gente está falando, né, bastante dessa questão do processo, contar um pouquinho como foi isso. Sim, eu gosto, assim, do processo e do pós, de quando as pessoas falam o que está acontecendo aqui, né? O que é isso, né? Ou das pessoas falarem, se alguém quiser escrever aqui, eu leio, né, assim, porque foi um exercício às cegas, na realidade. Eu pedi para que os alunos fizessem, a gente já tinha feito uma boa parte do conteúdo teórico, e o tema era o corpo indígena em cena, né? O que representa ter um corpo indígena verdadeiro, orgânico, e a representação do corpo indígena. E aí eu fiz um exercício às cegas, pedi para eles dançarem qualquer coisa que eles gostavam, e foi interessante porque muitos deles falaram que fazia muito tempo que eles não dançavam, porque a gente já estava em isolamento. E eu falei, então aproveita e dança. E aí eu só montei com essa música, que foi um clipe lançado em 2018, no acampamento Terra Livre, e na realidade não tem nada a ver com os movimentos que eles fizeram, mas era justamente para fazer uma apreensão do próprio corpo e de como esse corpo depois ele se encaixa em determinados contextos, né? E aí a gente depois assistiu e ficamos bem, como que eu posso dizer? Fez sentido depois de toda a conversa que a gente já tinha feito, né? Por isso que eu falo que é interessante para quem veio e que não estava dentro da conversa, pensar o que remete, né? Como que remete a essa imagem, essa construção. Mas a gente está dizendo que o corpo é único, as pessoas se movimentam dentro do seu corpo, que ali tem uma identidade, mas que ali, se a gente faz uma força também, a gente faz um trabalho coletivo, e que a gente dança ali nessa música desse outro, né? A gente consegue fazer essa interlocução com esse outro de maneira respeitosa, sem querer vestir ele, porque tem algumas teorias dizem assim, que por mais que eu tenha empatia com algumas situações, se eu não as vivi, eu não posso falar por aquela situação, né? Eu posso ser empático, eu posso ser um ativista, eu posso ser alguém próximo, mas nunca falar por aquela pessoa que viveu aquela situação. Então, esse exercício, depois que acabou, foi muito legal, assim, porque a gente viu o resultado dele, mesmo à distância, e os comentários sempre de que o nosso corpo estava muito parado até então, né? Todo mundo estava já num período, assim, de estagnação de energia. Então, quando dançou algo assim, que realmente queria dançar. Eu pedi para que escolhessem uma roupa que gostavam e dançar uma música que gostavam também. E aí fiz o arranjo, né? Mas era justamente para a gente pensar que corpos são esses, os territórios são esses que a gente entra o tempo todo, ainda mais o ator, né? Ou os profissionais de artes cênicas, que está sempre se movimentando dentro de inúmeros territórios, e como é que a gente entra dentro desses territórios, né? Qual é o respeito que eu tenho que ter com esse outro? Essa ideia de não ocupar o lugar, né? Tem muito em relação a isso. Eu vou começar, então, se você me permitir, a ler as perguntas que estão chegando. Pode ser? Sim, pode ser. Não sei se você quer mostrar mais alguma imagem ou, de Não, repente, pode alguma perguntar. pergunta dispara, né? Alguma imagem, a gente vai tranquilo. A primeira que chegou aqui, gente, foi do Juan Vitório Santiago, que veio lá do YouTube. Como uma mulher indígena e arte educadora lida com as dificuldades que o atual governo vem trazendo? Hashtag fora Bozo. Pergunta que ele tá... Gente, eu vou falar uma coisa que é um pouco polêmica, mas depois eu explico. São 520 anos de dificuldade. O Bozo é mais um. Não vamos dizer que todo mundo foi ruim, mas nem todo mundo amaciou. A história indígena no Brasil é terrível, é um massacre físico, psicológico, cultural, em todos os períodos. O agravante desse período é que ele não fez nada a favor de ninguém, e muito menos dos povos indígenas, e declaradamente assume isso e arrasta um grande número de pessoas nesse pensamento. Ele tem retroagido
muitas conquistas conseguidas em anos anteriores, de maneira escancarada, mentirosa e, assim, sem nenhum tipo de humanidade, se a gente pode falar dessa forma, assim. Então, a gente resiste como a gente sempre resistiu todo esse tempo. Só que agora a gente precisa se municiar 5 vezes mais do que todos os períodos anteriores, né? Então, assim, é catastrófico. E eu acho que todo mundo que está aqui sente, de alguma forma, o impacto desse governo na sua vida. Quem dirá nós, que viemos do movimento social, que somos considerados as minorias ou à margem dessa sociedade, né? Que estamos na margem de tudo. É impactante, é ruim, mas a gente está aqui, né? E cada dia é um dia. A gente, só para vocês terem uma ideia, desde o começo da pandemia, a gente não passa um dia sem ter que ficar de olho no que está acontecendo em Brasília. Eu, em especial, acompanho e faço parte das discussões de um grupo de Mato Grosso do Sul, que é o Grupo do Meu Povo, a Grande Assembleia Terena, que vira e mexe tem que estar fazendo algum embate, indo no Ministério Público, tendo que falar no Ministério da Justiça, junto com a APIB. E o Brasil inteiro é assim, porque é ação e reação. Quando a gente percebe uma ação, tem que ter uma reação rápida e precisa para segurar todo o desmantelamento que o nosso país está sofrendo. E, obviamente, a gente está numa camada mais profunda disso tudo, e eu digo porque quem está na aldeia está mais longe, né, dos grandes centros de poderes, sofre um impacto com muito mais força. Com certeza. Assim, todo mundo que está à margem, eu acho que sente um impacto mais forte. É uma questão também corroborando com o que você disse, acho que agora não existe a maquiagem, né? Não Antes existe, era um pouco mais, mais, né? era um pouco mais disfarçado, né? Agora é declarado e é isso, né? Aceite que dói menos, né? É uma coisa, enfim. Outra pergunta aqui. Gostaria de perguntar para Maré Moraes. Gostaria de perguntar para a Naine sobre o alcance desse movimento arte e educação dentro da sua própria nação. Todo indígena é um arte educador. A gente nasce arte educando. A nossa educação é baseada na arte. Então, eu não aprendi muita coisa fora do meu povo. As habilidades de artes que eu aprendi foi dentro da minha casa, com a minha mãe, que é uma exímia artesã. E depois, quando eu passo a viver dentro da minha comunidade, que eu aprendo as minhas danças, que eu ouço as minhas músicas, que me falam que os passarinhos vêm me contar uma notícia, e eu acredito nisso, viu? Por isso que eu falei que eu sou católica, apostólica, xamânica. Se o passarinho vem me contar uma coisa, isso já é poética. Quando eu estou na aldeia e eu acordo 5 horas da manhã, porque eu tenho que acordar 5 ou 4 para pegar o ônibus, que eu vejo aquelas pessoas indo para a feira vender seus produtos, isso é arte para a gente, né? E é a arte da vida, a arte da sobrevivência. Quando agora eu ensino a minha filha e o meu filho que eles têm que lavar o pé, que a gente tem que fazer um banho, que a gente tem que desenhar, escrever, se expressar, é a arte que eu aprendo dentro da comunidade. Num termo mais técnico, a gente tem muitos artistas que estão surgindo. No ano passado, por exemplo, eu voltei em dezembro, porque algumas pessoas da aldeia perguntaram se eu podia fazer uma oficina de desenho com as crianças. E, naturalmente, elas já sabem desenhar, porque elas aprendem a fazer grafismos no corpo. É sozinho, né? E aí eu falei, tá, vou e levei materiais, comprei, eu tinha uma grana de um edital, talvez eu mostre isso, da Mostra 3M, né, que eu tinha ganho um prêmio lá, e aí comprei material, comprei passagem e fui. E aí deixei na mão delas, mas também não falei como elas tinham que pintar. Eu não podia influenciar no processo delas. E o que eu fiz? Eu só ativei algumas coisas e perguntei qual história que o vovô conta. Que você... E aí as pessoas que estavam, a gente foi começando a conversar, por exemplo, do nosso mito de criação, né? De onde é que vieram os terenos. Conversar para as crianças ouvirem e pintar, e saíram coisas lindíssimas. Eu acho que no meu Instagram tem imagem. A gente cresce arte educador porque a nossa vida é arte e é educar.
Lindo. Tô aqui com a primeira frase pulsando, né? Todo indígena é arte educador e é isso, né? Tipo, seguindo com as perguntas que estão chegando um monte, a gente tem esse desafio né, nesses novos tempos que eu acho doido, que é você prestar atenção, ler chat, ler a pergunta que está chegando. Assim, a gente está realmente evoluindo um passinho. Eu vou ler outra pergunta, do Márcio Albino. Se eu não me engano, foi uma das primeiras que chegou aqui. O que você pensa sobre a união dos indígenas dentro e fora do Brasil? Observo que os índios canadenses, apesar de viver em cidades, eles preservam sua cultura. Os grupos de esquerda se negaram a escutar outras formas de pensamento e manifestação. Eu não sei se isso foi uma afirmação ou uma pergunta, mas mais ou menos isso. Primeiro que eu sou partidária, eu não acredito em partido político. Então, para mim, esquerda e direita é a mesma coisa. E isso é que a gente precisa pensar em todos os contextos, inclusive dessa escola de teatro, né? O quanto ela já é uma política das escolas de teatro que são vinculadas aos governos, que são políticas de governo, políticas públicas. Como eu disse, todos os governos, a história do Brasil, ela massacrou os povos indígenas, e não só o governo de esquerda e direita, mas a população também, quando ela quer moldar o pensamento do indígena no pensamento dela, também já foi colonizado, porque o Brasil é uma colônia, né? E que acreditava que o embranquecimento era o caminho ideal, e aí a população e os governos colocaram os povos indígenas e os povos negros também, se a gente falar bem a verdade, numa condição submissa de produtividade e de não valorização, porque o que a gente tinha enquanto instrumento não servia para esse modelo branco que queria se empregar no país. Eu não sei se o Marcos é de Cuiabá ou é de São Paulo, e se ele é de São Paulo, talvez ele saiba. Tá, então, não sei se ele sabe que na Grande São Paulo existem as aldeias Guarani, no Pico do Jaraguá, que comem um pouco de abamaçô para manter a reserva, né? Manter ali a área do pico, justamente porque grandes empreendimentos estão entrando, e eles falam 100% Guarani, e estão na maior capital do país. Assim como ali no ABC tem Pancararu, Pancará, Cariri-Chocó, e assim, diversos indígenas. E uma coisa que eu costumo dizer é que esse deslocamento, ele acontece, sempre aconteceu, ou de maneira forçada, ou pelas necessidades das pessoas de sair do seu local. Como eu, por exemplo, fui deslocada do local, né? E se eu contar essa história é muito grande, não dá para contar. Mas a herança, a memória fica naquele lugar, e o retorno, ele acontece sempre. Lá para onde estão as pessoas, ou se não as pessoas vivas, as pessoas que se encantaram. E esse retorno precisa ser feito. Então, não difere nada dos índios canadenses que moram na cidade, pelo que eu entendo, porque quem está na cidade no Brasil hoje organiza um intercâmbio e até facilita aí os mecanismos de luta, porque quem está na cidade consegue ter um pouquinho mais de estrutura para acompanhar tudo isso que eu estou dizendo, que é muito rápido, né? Aqui em Cuiabá nós temos muitos indígenas que moram aqui na cidade, e a maioria veio para estudar. E, gente, vocês, não sei se vocês conhecem, mas se vocês tivessem noção da dificuldade que é viver na cidade afastado, ou de quem teve que vir pequeno, ou de quem já constituiu família na cidade, tem muitos aspectos que perpassam, mas ninguém deixa de ser. Isso é impossível, assim, não existe, assim. Eu posso não dizer para todo mundo sair falando, isso é índio. Eu não tenho como, porque eu acho que minha cara, assim, é bem nítida, né? Mas é algo que está intimamente amarrado lá dentro, não tem como não fazer isso, né? Assim, a minha filha vai fazer 13 anos, 14 agora, e esses dias ela veio me perguntar coisas porque ela sente a necessidade de conectar com a nossa espiritualidade. Ela sente, ela precisa. E aí eu comecei a encaminhar ela para algumas coisas, para ela entender, porque tem coisas que são processos que vêm e não se explicam. Eu não sei explicar isso. Talvez o Krenak explique na conversa dele, né? Então, Inclusive, a sua filha
Inclusive, sua filha é escritora, né? Com livro publicado e tudo. Minha filha Maravilhoso. é Eu vou inverter um pouquinho a ordem das perguntas, porque eu acho que o que você acabou de dizer dialoga com uma pergunta que veio um pouco depois, mas eu acho que é legal para fazer um bloco meio que, né? Eu imagino que ela tenha ligação. A pergunta da Catiusca Azambuja, aqui de Mato Grosso. Pessoas não indígenas podem ter corpo indígena? O que é um corpo indígena? Você vê alguma relação entre a autodeclaração de Pardo com as devastações dos territórios corporais que a cultura hegemônica produz? Olha, eu assim, vou começar de trás para frente, porque eu não conheço nenhum pardo que se autodeclarou. Eu não tenho muito contato com pessoas autodeclaradas, não. E as pessoas que se autodeclararam, automaticamente, elas fizeram uma busca aí, e as que eu conheço, tá? E encontraram aí muito próximo. O seu tio, o seu avô, estão tudo no território. Eles é que foram deslocados, e às vezes foram deslocados porque a mãe foi doada à adoção. Tem inúmeros casos. O avô foi doado à adoção, a mãe foi tirada de área. Então, assim, não sei falar. Existe, em termos jurídicos, uma legislação que versa sobre ser e não ser. A autodeclaração é um elemento que todo mundo aqui hoje pode sair e se autodeclarar indígena de algum povo. Aí o povo é que vai dar conta da autodeclaração pessoa, né? Então, assim, quem sou eu, né? Eu não falo nada de ninguém, porque eu não sei. Eu sigo rezo bem a cartilha, né? Eu acho que a autodeclaração é um direito, então todo mundo que quiser se autodeclarar, se declara. E quanto a teu corpo indígena, eu vou tentar fazer de uma maneira didática, Catiúcia, né? Todo mundo pode ter o corpo ou ser a Catiúcia? Não vai poder ser a Karina. Não pode ser eu, não pode ser Thaís, não pode ser Péricles. É isso, né? Existe todo um contexto aí dentro do corpo, desse corpo. Então, assim, não dá, gente, não dá. Tem pessoas que são batizadas. Meu pai foi uma pessoa batizada, embora ele tenha um parentesco boi-bororo por parte de mãe e por parte de pai ele é negro, né? E aí eu vou ter que contar essa história, porque eu tenho que sempre contar para fazer uma conexão com o que eu estou falando, né? E ele, depois de adulto, ganhou uma mãe boi-bororo e foi batizado. E ele tem família, a gente tem parentes que cobram, inclusive, que a gente vai lá. Tem tudo, a gente tem tudo, assim, né? Tem um clã, né? Nós somos o Badujeba, Echerai. Meu pai chama Merirel Mericalugel, que é o nome do meu filho, Merirel. Aquele que se assemelha ao sol. Olha só, né? Ele é tão potente que ele é quase o sol. As pessoas da época dele chamam de Bari, porque o Bari é o xamã, o pajé, entre os boi-borori. Então, tem alguma coisa especial nessa relação, de uma aceitação dele. Mas ele sabia que ele tinha essa herança boy nele, por parte de mãe, a gente sabe que é ali da região de Santo Antônio de Ibergé, conhecemos, porém isso nos foi ocultado pela nossa avó, que não queria ter uma herança indígena, genética indígena. Então, isso eu estou falando assim só para ampliar esse caso do corpo, né? Meu pai sabia que lá ele gostava muito. Ele, até que em determinado momento, ele fez esse encontro, ele ganhou uma mãe, e quando uma mulher boy faz a adoção, a pessoa vira boy, né? Isso eu sempre acho importante falar. No curso, o Libério, que participou comigo, falou isso da turma, e eu sempre reproduzo, porque veio dele, assim, eu acho muito, muito forte dizer a matrilinearidade. Olha só, é a mãe que define, né? É a mulher. E é diferente de eu transvestir de um corpo indígena, né? Se eu não tenho ali alguma coisa comichando dentro do meu ser, que eu sou, o que eu sou, e aí eu acho que recebe a resposta do pardo, né? Sim. Mudando um pouquinho, mas ainda dentro disso, o Léo Sou veio lá do YouTube essa pergunta. Naine, toda arte é política? Toda arte é política e toda política é arte. Maravilhoso. E a gente só faz porque o que a gente chama de criatividade pulsa pela indignação, ou pela dignação, né? Ou por algo que nos move.
E Bruna Tomás fez uma pergunta aqui, de Mato Grosso também, com um pezinho em São Paulo, mas a gente adotou ela aqui. Você pode falar da exposição Veshua um pouquinho mais sobre? Ah, sim, Veshua. Veshua faz parte aí desse trabalho com esse grupo de pessoas que eu disse que eu conheci, que foi inclusive o Johan que me levou para a Verbier e me convidou para participar da Pinacoteca, da exposição na Bienal, desculpa, de 2016, que ele era o curador da Bienal de São Paulo. E, na realidade, a conversa toda, para mim, começa lá, quando eles vêm para Mato Grosso fazer um dia de estudo, e aí a Júlia Rebouças conhecia o Luiz Marchetti, que perguntou se ele tinha pessoas para indicar, e o Luiz falou, leva a Naine, fulano, e fomos nós para esses dias de estudos, e a partir dali a gente conversou bastante, e eles foram me chamando então para participar de outras atividades da Bienal. Eu fui para Mato Grosso do Sul fazer uma pré-produção para uma artista, para minha aldeia, né? Ela foi para minha aldeia e fez, junto com os professores, a obra de arte dela, depois fui para os dias de estudo de São Paulo, enfim. O Johan, ao acabar a Bienal, ele vai dirigir a Pinacoteca, já com todo esse pensamento decolonial e até pós-contemporâneo, de que as instituições precisam mudar o enfoque da história da arte, e ele então me convida para fazer a curadoria da primeira exposição de arte indígena da Pinacoteca de São Paulo, e eu falo que é a primeira exposição de arte contemporânea feita por artistas indígenas, porque todos os artistas são indígenas, com uma curadoria indígena, então a Pinacoteca nunca tinha tido um trabalho desse. Tem mais de um ano que a gente está trabalhando na exposição, trabalhando mesmo, conversando, a equipe toda, estudando muito, ouvindo os artistas, porque o Veshua traz o que os artistas querem falar. Eu fiz indicações de obras que eu gostava muito e perguntei para os artistas, quer trazer essa obra para cá? Alguns falaram, quero levar essas, mas eu queria levar outras. Então a gente falou, então leve o que você quer levar para a exposição. Temos 23 artistas, artistas e coletivos, grupos do Brasil inteiro. Aqui de Mato Grosso a gente tem a Caia Agari, que é Bacairi, e ela vai levar algumas telas que ela pinta, baseadas nas pinturas femininas Bacairi, e ela vai fazer um mural. Ela deve estar indo para São Paulo agora, porque ela vai pintar uma parede da Pinacoteca, e temos algumas panelas de mulheres Iujá, lá do Xingu, e essas panelas já foram para São Paulo, porque o trânsito ia ser bem longo, né? Devido à pandemia, a gente adiou e está adiando, está pensando e vendo, né? Porque tem todo o procedimento de reabertura, mas nesse momento o Denilson Baniwa, que é do Amazonas, mas mora no Rio de Janeiro, está fazendo a obra dele, e vocês podem acompanhar, inclusive, porque a câmera de segurança da Pinacoteca está filmando ele 24 horas não, tá? Mas está filmando ele no tempo que ele está plantando um jardim no cimento do estacionamento da Pinacoteca. Já está bem bonito o jardim dele. Então dá para ir na página do Instagram dele ver, e também na página da Pinacoteca, onde tem uma câmera de segurança do prédio que filma o Denilson. Todo dia vai lá regar o jardim no asfalto dele, né? É uma coisa assim muito forte quando ele veio com a ideia, porque é muita coisa da resistência, e ele está sozinho lá, não tem ninguém, né? Então, assim, que é um processo totalmente solitário. Tá ele e o guarda, e vez ou outro o produtor precisa levar alguma coisa para ele comer, e é o que a gente está passando, eu acho que agora, né? Tentando replantar aí nesse solo tão árido que é o Brasil hoje, diante de uma pandemia, de falta de políticas públicas, tentar plantar e fazer florescer alguma coisa. Desafio, né? Outra pergunta aqui, eu não sei, eu li essa pergunta, mas eu não sei se eu vou fazer ela certa. Mas enfim, é do Beto Carioca, aqui de Mato Grosso também. Nenhuma das pessoas procura a imagem dos indígenas como eles realmente se vestem. Por quê? Ele perguntou. Porque a gente tem, como eu falei, né, uma construção histórica colonizadora que tenta calcar a imagem de um indígena do século passado, ou sei lá, da época do descobrimento, justamente para criar um imaginário de que se ele veste de outra forma, ou veste mais próximo dessa sociedade que a gente vive, ele não é mais indígena. Isso é uma construção de narrativa violenta, né, de violência, assim como eu estou falando com vocês. Eu já conheci muitas pessoas que falaram, nossa, mas você não parece índio, você fala bem, né?
Ah, falo bem, né? Eu aprendi a falar, assim, né? Eu não tive nenhuma necessidade de fonoaudiólogo e tal. Acho que eu até falo direitinho, assim. Não é que eu falo bem, é que eu aprendi a falar em português. É o meu primeiro idioma. Geralmente, os indígenas que têm a primeira língua, a sua língua materna, ele vai tropeçar no português, assim como o americano que vem aqui e tenta falar em português, ele vai tropeçar na língua portuguesa. Então, é uma construção. Quanto à roupa, assim, ao vestir, eu acho que quando a gente, se vocês forem um dia no acampamento Terra Livre, vocês vão ver todo mundo, assim, minimamente com vestes dos seus povos. Que seja pintura, porque a pintura é uma roupa, que seja o cocar, que seja uma roupa mesmo, mas vai ter esse processo híbrido, sabe? Da roupa mesmo, ou da falta da roupa, porque eu lembro que ano passado no acampamento não, na Marcha das Margaridas, estava todo mundo bem à vontade, né? Estava quente, então não tinha muita roupa. E é isso, assim, é uma construção colonizadora mesmo, para fazer um apagamento de uma situação que a gente vive hoje, e essa situação a gente só vive por causa do contato. Se não tivesse o contato, todo mundo ia estar sujeito a levar a flechada que, infelizmente, o sertanista levou nessa semana dos índios isolados, né? E olhe lá se isso foi uma flechada mesmo por parte dos indígenas isolados, né? Ninguém sabe. Sim. Tem muito discurso maquiado aí também, né? Muito que as pessoas querem que seja visto, né? Próxima pergunta da Carol Pitzer, também do YouTube. Naine, você poderia falar sobre as tradições ancestrais do seu povo e como você consegue mantê-las dentro dessa lógica produtivista do mundo contemporâneo capitalista? Nossa, são muitas, né? E muitas já se perderam também. Isso a gente precisa dizer. Muitas se perderam, mas eu vou usar uma frase que eu ouvi de um indígena Choclen, Naglan, não sei qual é o nome dele, mas eu achei muito lindo e eu falo isso para todo mundo. Que ele fala que não se perdeu, está adormecido. Porque uma hora acorda, desperta. Então, muitas coisas estão adormecidas. E tantas dessas coisas que estão adormecidas, eu acabei encontrando durante a minha produção acadêmica, nas leituras dos viajantes que eu fazia, e eu fiquei encantada, e eu fui atrás, e descobri que tinham pessoas que sabiam fazer, que mantinham ainda esses traços, mas a minha mãe, obviamente, é a minha maior fonte, né? Ela, depois de um tempo, ela resolveu abrir muito, né? Mais do que ela abria em termos do conhecimento, e quando eu vou para a aldeia, tenho, assim, pessoas também que me orientam, né? São as pessoas que fazem a minha orientação, e eu não faço nada, na realidade, sem orientação dessas pessoas. Beijo foi uma das coisas que eu precisei falar com a minha mãe, e depois, quando eu escolhi o nome, eu fui para a aldeia e falei com o senhor Isaac, o vô Isaac, que eu ia fazer uma exposição, que eu ia levar ele para a exposição e que ela ia chamar Bechua, e o que ele achava. E aí ele falou que ele achava, e depois eu voltei e falei para a equipe da Pinacoteca, vai ser isso. Então, essa é a principal orientação, assim. Bom, a produtividade é terrível, é algo terrível, terrível, assim, a gente tem que saber equilibrar, é uma balança com muito desequilíbrio. Eu já moldei bastante, na realidade, o que eu quero, né, e eu não quero a produtividade em excesso, então, nesses anos todos, eu acabei desenhando um estilo de vida na cidade que eu queria, que seja possível para mim, para minha família, para os meus filhos. Obviamente é muito difícil, mas hoje é aniversário do meu filho, por exemplo, agora a gente vai fazer alguma coisa, mas eu acordei cantando, porque é muito feliz cantar, né? E a gente canta e tem que cantar. E esse é um dos principais pontos, assim. Por que a gente canta? Porque cantar reaviva umas energias aí que a gente nem imagina que tem. Então, são coisas muito difíceis de falar, eu não consigo falar. Tanto que nas aulas que eu tenho dado, de uns 2 anos para cá, eu falo pouco e faço mais. Eu sou professora no Itaú Cultural, na especialização, então, assim, já tem 10 anos, né, que eu estou lá, e todo módulo a gente faz uma intercalação e cada vez mais vai para ação, porque é difícil falar de algo que a gente sente. Então, ao máximo, eu e as pessoas que participam comigo da minha aula, tentamos fazer o nosso público, que são os nossos alunos, se aproximar de questionamentos como esse. Como que é sentir isso, né? Como que peraí, vamos tentar fazer você sentir isso.
E uma das coisas mais interessantes que eu vejo nas minhas aulas é quando eu falo dos sonhos. Porque muita gente chega falando que faz anos que não sonha, e para mim é inconcebível fazer anos que não sonha. A gente tem que sonhar, gente, não é possível. Dormir e não sonhar é uma coisa estranha. E aí, no decorrer do curso, várias pessoas já chegaram e falaram assim, eu sonhei essa noite, eu sonhei isso, isso, isso. E é bem legal, assim, não sei o que dispara a neurociência para explicar a falta do sonho e depois por que a gente volta a sonhar, né? Mas é interessante, tem coisas assim que eu não sei explicar e talvez precise sentir mesmo, assim, né? Sim. E eu acho que essa próxima pergunta também tem um pouco a ver, a pergunta do Tito. Como você observa a conexão do mundo moderno com a ancestralidade? Você comentou sobre a escuta do passarinho. Então, essa conexão com as entidades da natureza, com a própria natureza e com os pensamentos sobre o divino nas suas diversas manifestações. Eu acho que a gente está meio embolado de coisas aqui. A gente tem muitas matrizes no mundo inteiro para pensar. E eu realmente não sei, não saberia dizer, assim... eu acho que vocês não vão acreditar que o passarinho vai vir aqui falar alguma coisa. Não sei também, né? Acho que não. Acredito que não, porque isso é muito próprio de povos que estão ligados cosmologicamente com a natureza, né? Então, ele pode entrar aqui. Esse dia tinha um gavião que andava na minha casa. Onde eu ia, ele ia atrás. E é difícil falar disso, gente. Assim, eu não sei falar. Como eu disse, são coisas para sentir, assim, mas a gente está num embolado de coisas. E eu também tenho tentado não fazer julgamentos, principalmente com relação ao cristianismo. Porque a gente também precisa saber discernir algumas coisas e pessoas, e não colocar tudo num bloco de coisas. Né? Não é todo mundo igual. E aí cabe até para os indígenas. Não dá para a gente pensar que todo indígena é bonzinho, é santinho, está sempre conectado com a natureza, porque não está. Existe uma humanidade, uma individualidade das pessoas, né? E eu gosto de falar isso porque senão a gente ainda fica num romance, né? E esse romance não deve existir, não é certo ter esse romance de pessoas, de grupos, de religiões. As pessoas agem de acordo com seus interesses dentro de núcleos que elas estão envolvidas. Então, acho que os processos cosmológicos são muito esses, assim, né? Eu acredito em um monte de coisa, gente. Assim. Eu ficaria o dia inteiro contando para vocês tudo que eu já vi, eu acho que eu já vi, sei lá. Todas as abduções que eu acho que já tive. E cada um vai poder falar também, né? Várias horas, enfim, a força do invisível é muito doido, né? A força que tem. Aí, mudando um pouquinho de assunto, Carlos Auiri perguntou, e quanto aos bisnetos e tataranetos das Índias que foram raptadas ao longo da nossa história? Como resgatar essa ancestralidade? Então, será que eles sentem necessidade de resgatar? Essa é a primeira questão, né? Primeiro, precisa sentir uma necessidade. Depois, fazer o entendimento também que, eu sou bisneto de... minha avó era índia, eu ouço bastante falar isso, né? Minha bisavó foi pegar laço, né? Tadinho. Pegar laço foi terrível, né? E muitas foram pegar laço mesmo. Mas que sentido faz isso na sua vida, né? Você sabe por quê? Por que isso? Isso é legal? Você quer fazer esse retorno? Sabe que povo é? Porque não dá para falar também, minha avó é índia e foi pegar laço. Tá, mas ela pertenceu a algum povo. Então, a gente precisa ser... A máxima é você, pelo menos, saber que pertenceu a algum povo, né? Porque índio não é índio. São povos, são nações. Tem aí uma gama de povos, então, para cada situação, uma situação. Sim, perfeito. Michel Nader, do YouTube. Naine, você poderia falar sobre como o seu povo experiencia o corpo, danças, ritos e etc., e a espiritualidade? Como caso façam uso da ayahuasca, de que forma elas se relacionam com essas duas frentes, corpo e espiritualidade? Não faz uso de ayahuasca. E o corpo é muito, muito híbrido. Só para vocês terem uma ideia, o contato do povo terena foi do século XVII, XVIII. Acho que foi um dos primeiros povos que teve contato, no que a gente chama de Chaco, né? Que é essa região da divisa Bolívia, Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraná. Aí eu preciso falar da característica do povo para vocês entenderem, porque tem isso também, são as características. Tem povos coletores, tem povos agricultores, tem povos
são muito guerreiros e que têm forças e potências muito diferentes. O Terena, ele é agricultor e ele é vendedor, gente. É meio estranho, né? Porque parece que o indígena não tem essa característica, mas tem. O povo tereno é um povo comerciante. Lá os viajantes falavam que ele era mercantilista. Então, o que ele fazia? Ele viajava toda essa região do Chaco, que a gente chamava de Estiva, que é o lugar onde tudo começou. Inclusive, tem registro dos terenos no Andes, de tanto que andava fazendo troca e fazendo comércio. E essas trocas são trocas, inclusive, simbólicas, de vida, de postura, de entendimento de mundo. Então, foi pegando uma coisa aqui, outra coisa ali, porque o comerciante, o que ele é, né? Ele é o cara que está ligado ali nas coisas que acontecem para fazer uma interlocução com as pessoas, né? E isso é uma característica muito forte até hoje, tanto que a maioria das mulheres, por exemplo, trabalham com venda da produção da aldeia, né? Elas são feirantes nas regiões de Mato Grosso do Sul. Então, esse corpo, ele é um corpo que se movimenta muito, sempre movimentou muito, tem muitas influências, né? Eu vou falar da minha comunidade, que é uma comunidade cristã, grande parte evangélica, mas que adora um baile. Dança um chamamé, uma guarânia, que tem origem guarani, e olha aí já a conversa guarani, né? Que é uma beleza, a gente pode ficar 5 dias dançando, e ninguém cansa e ninguém vai embora, e isso acontece. Em janeiro tem umas festas lá que dança. Uma amiga minha, psicóloga, foi lá uma vez, e era aniversário da minha mãe, de 70 anos, nós fizemos uma festa na igreja, com as pessoas né, da comunidade. Festa não é festinha, só a gente da família, tá? A festa é todo mundo. Tem que matar o boi para dar para todo mundo comer. Isso faz parte do nosso corpo também, tá? Se eu fizer minha festa e não der comida para todo mundo, o meu corpo não está interagindo com a minha comunidade. Então, a gente precisa fazer tudo para todo mundo sempre. Não pode ficar ninguém de fora. Quem quiser chegar e participar, tem que participar. Então, e aí essa minha amiga falou que ela via nas danças que a gente estava fazendo ali, que era já com música da igreja, a essência do corpo indígena, porque ela via o corpo indígena naquilo ali, na roda, na brincadeira, ainda que fossem músicas gospels. Então, assim, tem coisas que tem que ver. A minha orientadora do doutorado, que trabalhou muito tempo com Terena também, ela falava para mim assim, que ela admirava demais, porque para entender o Terena é só vivendo com Terena, nada escrito. Porque se você vê à primeira vista, você acha que ele é um pantaneiro, mas só quando você entra dentro do dia a dia, da aldeia, não sei o que, é que você percebe quem é ele. E eu converso muito isso com meu companheiro, que não é indígena, né? Quando ele começou a ir para a aldeia, ele mesmo começou a observar coisas assim, que dava um nó na cabeça dele. E como que parece que esse corpo já é tão adaptado do lado de cá, mas vocês têm umas ideias que é totalmente do lado de lá. E aí, certa vez, ele foi para uma retomada de terra comigo, e não podia entrar branco, né? E ele entrou, eles deixaram porque ele estava comigo. E a gente foi dormir num lugar que dormia no giral. E ele foi há 2 anos atrás, ele falou, gente, mas dorme no giral. Eu falei, no giral. Não é só o Xingu, né, que tem toda aquela coisa, né? Todo povo tem, mas às vezes não é tão visível para fora. E eu só fiz alusão do Xingu, gente, para tocar no assunto do estereótipo, tá? Porque as pessoas também construíram uma imagem do ideal, que é essa imagem linda e magnífica, que é o Xingu, e é magnífico mesmo, mas que existem as diferenças. Tem povos que não têm as casas como as casas do Xingu, tem povos que não andam nus, nunca andaram. Por exemplo, os Yawanauá, o povo Quano, que é do Acre, que faz uso de ayahuasca, eles usam roupa e sempre usaram, e eles tecem as roupas e são maravilhosas. Então, assim, é só uma alusão para a gente ver o quanto o nosso imaginário, quando fala em índio, às vezes vai lembrar sempre do que é bom e do que é ruim. O que é bonito é o Xingu, que é lindo. Quem for um dia lá, eu acho que vai comprovar isso. É lindo, é algo sobrenatural, mas vai pensar, por exemplo, nos Guarani Kaiowá, que passam por um processo muito triste de suicídio, né? Então vai ter sempre 2 polos, e não existem só 2 polos. Dentro dos 2 polos existem muitas coisas aí transitando. É muita coisa. Isso é difícil falar, gente. E está muito dentro daquilo que você levanta, dessa questão da individualidade, né? E quando a gente cria, né, foi criado para um determinado imaginário do que vem a ser indígena, e aí coloca tudo num mesmo saco, né? Tipo, é aquilo, né? A gente não leva em consideração as individualidades e subjetividades de cada etnia, de cada indivíduo dentro da etnia, né? E a gente tem essa mania da modernidade de colocar as caixinhas e classificar as pessoas
mediante a nossa régua, né? Sim, é totalmente assim. Outra pergunta aqui do César, ele pediu assim um comentário seu sobre gênero, você sendo uma mulher indígena, né? E a questão da homossexualidade. Como que para você essas questões de gênero e a homossexualidade nesse caso chegam? Com relação aos indígenas? Sim. Então, gente, como eu estou acabando de dizer, cada caso é um caso. São 305 povos. Eu não tenho como pensar num contexto neutro ou global de 305 povos. Eu posso falar de situações que eu vi, não vou falar nem coisas que eu ouvi, né? E pensem que 305 povos têm aldeias diferentes. Só os Terena deve ter cerca de 50 aldeias em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e São Paulo. Então, também ainda tem uma coisa nuclear. O que eu posso falar do que eu vi? Do que, assim, eu já estive muito próximo, é que cada situação é uma. Ouço muitos homossexuais indígenas, às vezes, reclamando de um determinado preconceito, mas que vem desse sistema cristão colonizador, né? Até há uns anos atrás eu participei de um evento da psicologia social em que eu trouxe a história do Tibira e expliquei para eles que foi talvez o primeiro homossexual visto, né? E que ele foi morto pelos padres, né? E aí tem várias outras histórias que fazem parte desse universo, mas todas as narrativas que eu ouço de preconceito e discriminação dentro das comunidades estão sempre relacionadas a esse conceito cristão, né? Da punição desse outro, desse diferente, não ligados à questão da cultura indígena raiz matriz, né? Porém, eu conheço comunidades e povos que não estão nem aí para a sexualidade, para o gênero, ou para qualquer coisa que ligue as orientações das pessoas, inclusive aqui no Mato Grosso. Que eu já morei numa comunidade quando era pequena, né? O meu pai era um funcionário da FUNAI, então a gente morava, e a última que eu morei, as pessoas viviam do jeito que queriam, sua sexualidade, a questão de gênero também era posta de uma forma muito livre, e é posta até hoje, pelo que eu sei. Inclusive com casais homossexuais, então assim, é muito difícil, cada situação é uma situação. Do que eu ouço de negativo, sempre tem uma relação com esse pensamento cristão, e das coisas positivas é que tem povos que não estão preocupados realmente com a sexualidade ou a questão de gênero, nesse caso, né, por conta de outros problemas maiores, como a demarcação de terra. Assim, já ouvi liderança falar, gente, cada um cuida do seu e a gente cuida da terra. Combinado? Combinado. E aí, só para falar da questão da violência com mulheres, existe, gente. E existe porque existe o vício, existe a droga. Tem alguns arquivos do relatório Figueiredo, não sei se vocês já ouviram falar e conhecem, em que, para punir os homens indígenas, os militares faziam eles baterem na mãe e nas irmãs. Pensem em uma violência maior do que essa, e como isso vai naturalizando no decorrer dos tempos. Tem relatórios fortíssimos com relação a isso. Se a gente pensar que o álcool causa violência na cidade contra mulheres, sem dirá nas aldeias, em que o processo também foi muito mais dramático, né? Então, todos os processos históricos são bem complicados. E dentro dessa perspectiva... Desculpa, continua. Não, é só que eu coloquei o link aqui, porque eu acho que eu quero encerrar mostrando essa obra. Tá, eu vou salvar aqui. Dentro dessa perspectiva histórica, tem uma pergunta da Luciene Carvalho, Mato Grosso também. Os portugueses, Europa, roubaram a terra dos índios e os pretos da terra. A arte é o território de resistência cultural? Sabe que essa discussão ela é muito interessante, muito problemática até, porque se a gente pensar na arte, no artista dentro dos povos, cada povo vai conceituar de uma forma, e a arte é a educação, como eu já disse lá no começo, né? E ela faz parte também de uma espiritualidade. Se a gente vou voltar lá em Veshua, algumas obras estão sendo conduzidas pelos encantados. Mas como assim, né? Sim, elas estão vindo do cosmo lá, da cosmologia, elas estão sendo feitas num processo conjunto do artista com a cosmologia do povo dele. Ele está fazendo uma mediação.
Então, e o território, o que o território é? Ele não é um lugar só que a gente quer morar, ele tem ali toda uma história de um processo de uma vida que era além dessa vida que a gente vive aqui. Eu acho que o Krenak vai explicar isso muito melhor, né? Que antes dessa vida a gente estava em outra, onde todo mundo era igual. Então a gente carrega nesses territórios tudo isso. Quando a gente vê o Pantanal queimar, quando os Borô estão vendo o Pantanal queimar, quando os do Ató estão vendo o Pantanal queimar, eles não estão vendo só o Pantanal queimar. Tem muita coisa queimando ali. Eu vi uma foto do Zumutina, eu não sei se vocês viram, o que você vê aqui? E aí eu perguntei o que está acontecendo aqui e tal. E alguém falou, é porque apareceu alguma coisa aqui na foto que é da nossa ancestralidade. Gente, eu não sei explicar isso. Pode procurar, tá no Facebook, várias fotos, e eles perguntando, você tá vendo alguma coisa? Você tá vendo alguma coisa? Aí eu fui perguntar, falei, o que tá vendo aí, né? Aí falou, é alguma coisa aqui dos nossos ancestrais que tá na foto, que apareceu alguém, sei lá, algo. Estamos aqui já nas últimas perguntas, porque a gente sabe que Naine inspira muito, a gente fica curioso, mas vamos já encaminhando para as últimas perguntas, tá, gente? Qualquer coisa, depois a gente manda as perguntas para ela, enfim, já estou oferecendo aí, Naine. Bom, temos aqui a pergunta do Denis, também pelo YouTube. Como você vê que as línguas indígenas também tragam uma estrutura outra de pensar e propor construir outra forma de sociedade? É isso mesmo, Como você vê que as línguas indígenas também tragam uma estrutura outra de pensar e propor construir uma outra forma de sociedade. Elas trazem, inclusive, palavras que nunca se traduzem para o português porque já fazem parte dessa outra sociedade. Tem palavra que tem tradução. E a gente não consegue nem uma aproximação do que se quer falar. Tem línguas que não tem artigo, ou que não tem predicado. Isso tudo faz parte da constituição de um mundo. Porque você não tem um artigo, você não tem predicado. Ou se eu não consigo falar no singular algumas coisas, é porque já é uma sociedade coletiva, né? Que o eu não existe. Como assim, né? Então, É doido, né? Pensar que tem palavra que não tem tradução. É muito. Pergunta da Telume, também do YouTube. Existe cronologia de tempo e espaço histórico para o povo de vocês? Como convivem com a percepção do agora, do hoje? Tem sim. E todos os povos indígenas têm sua cronologia e ela começa lá onde eu falei, nesse outro mundo. Não nesse aqui. Começa quando a gente se separou. Para a gente é o Estiva, né? Quando lá a gente saiu lá do alto, do Estiva, e aí a nossa cosmologia fala que a gente estava dentro da Terra. E a gente sai da Terra já aprendendo a plantar, porque a gente tinha que alimentar. Né? E é o que está acontecendo hoje. Se a gente... vou ter que contar isso, né, gente? Porque, gente, não tem como eu falar. Sabe a fábula? O que é fábula para vocês? Para a gente é verdade. Na nossa cosmologia, na nossa história maior, os terrenos estavam embaixo da Terra, e aí eu estou bem resumindo, tá? Aí o passarinho Betivi ouviu, cantou lá no ouvido dos gêmeos, que andavam pelo mundo, os gêmeos tiraram, e foram saindo gente, todas as pessoas do mundo saíram, eles perceberam que essas pessoas falavam diferente, olha só. Separou, falou, então vocês vão para aquele lado, vocês vão para esse, e aí pegou os terrenos e falou, agora vocês vão plantar e colher, porque vocês vão ter que alimentar. E aí, agora na pandemia, o que está acontecendo? Tem aldeia que já não consegue plantar porque não tem território, e as que estão plantando estão mandando comida. É isso. E tem a ver com esse link que eu mandei aqui para vocês. Dessa obra, para a gente pensar, né? O que é plantar e o que é comer, né? Vamos pensar que o arroz está R$30, né? Sim. Tati Otaka, pelo YouTube. Naine, se você se sentir confortável, poderia cantar algo? Acredito que podemos aprender o infinito ouvindo o seu canto. Eu não canto, assim. Ok. Só canto se eu preciso cantar.
Maravilha. Mas lá na Pinacoteca a gente vai cantar. Então faça um grupão, Karine, e vão É quando a gente isso. for fazer a ativação. Excursão Cuiabá, Pinacoteca, São Paulo, né? E no aí os dia estudantes que a gente estão for. aí em São Paulo, né, já tem aí um passe muito mais fácil, muito mais simples. A gente Seremos ainda tem que 7 pegar- mulheres terena cantando, então vai ter muita potência. Muita mesmo. Maravilha, que lindo. Eu Quero sou fichinha perto delas. Não sou nada. A Eli Santos, de Mato Grosso, você pode falar um pouco da origem do seu nome, Naine? Então, meu pai falou que Naine era o oráculo. Mas que o oráculo, ele não vai ler tua sorte, te dizer o que você tem que fazer. Ele vai te dar a reflexão. Né? E que o oráculo ficava em cima de uma montanha e lá as pessoas procuravam ele para fazer as coisas. Depois, eu percebi que ele tinha uma semelhança com uma palavra que eu não sei se é em Caduel ou é terena mesmo, que é o caminho. Sabe caminho, estrada? Então, assim, é isso que eu sei do meu nome. Wagner Vlaib, YouTube. Sobre o resgate da ancestralidade indígena, acho que não ficou claro, além de querer, por onde começar essa busca. Minha bisa era índia e minha avó já não pôde nos contar devido à saúde. Sobre o resgate da difícil, né? Bem difícil, eu não sei te dizer. Talvez os tios, em algum momento sua avó falou com seus tios. De todas as histórias que eu sei como essa, algum tio sabe, mas fica quieto. Você tem que apertar bastante ele para ele falar. Ou sua mãe, ou seu pai. Eles ficam quietos, assim. Aí quando você aperta, sai. Tem que insistir, né? Não é assim, fácil. As duas últimas aqui, gente, a gente está encerrando as perguntas, porque, enfim, né? Já estamos encaminhando para a finalização. As duas últimas que eu recebi aqui. A Arara Chestal, pelo YouTube. Venho de um estado, o Rio Grande do Norte, onde os povos indígenas foram socialmente silenciados. Luta-se para que saibam que existem. O que propõe que atores, dramaturgues e poetas façam para romper esse silêncio? Então, eu acho que eu vou dar um exemplo também de uma montagem aí da escola de Mato Grosso. Foi feito pela Elis, Nariel, eu não lembro o nome da peça. Gente, eu nunca lembro nada, assim, de cara. Elas queriam, né, eu acho que fazia parte do modo e elas iam fazer a montagem. E, a princípio, pensaram em fazer uma peça envolvendo um corpo indígena, e aí Elis falou comigo, eu estive com uma parte do grupo e falei, gente, essa coisa de vestir o corpo é muito difícil, né? Seria legal você trazer um indígena pelo menos para a cena, para entender, né, esse contexto. Não dá para a gente vestir mais esse corpo assim. Não é legal, a não ser que ele te dirija, né? Eu sempre falo para as pessoas, aceita o indígena te dirigir? E muita gente não aceita. E por que não aceita, né? Se você quer representar ele, nada mais justo do que ele dirigir, pelo menos. É o corpo dele que você está tentando fazer, né? E, enfim, aí elas trabalharam o diário da Elis, se não me engano, uma parte, né? Então, escreveram uma narrativa. Elas falaram de um dilema indígena, um dilema da indigenista, e aí... mas da forma delas. Então, assim, eu acho que não precisa travestir, até porque tem coisas assim que a gente nem sabe se pode ir para cena, né? Então, acho que tem muitos caminhos para pensar, assim, isso precisaria aí de uma aula de desenvolvimento criativo, porque não dá para falar assim. E dentro disso tem essa questão de não se colocar no lugar, né? Discutir sobre, eu lembro que em específico esse experimento desses módulos passados, que eu também, infelizmente, não me recordo o nome. Olha que eu estava lá, eu era professora de iluminação, mas eu também não recordo o nome. Mas o que a gente discutiu na época foi justamente isso. Eles não quiseram se vestir de representar tal figura. Eles falaram sobre, trouxeram questões para discussão e cada um que sentiu de um jeito, né? Cada pessoa que viveu aquela experiência entendeu sobre o que eles estavam falando, mas não no lugar do assunto, né, da temática ali. Eles não estavam representando, eles estavam trazendo à luz essa discussão.
né? Eu entendo que seja o melhor caminho mesmo, né? Deixa eu fazer um comentário, Karina. Claro, claro. Antes da gente fechar. Porque eu tô lendo aqui o chat também, né? A gente vai criando esse hábito. E alguém escreveu que dói na alma, eu vou fazer um comentário. Lá na faculdade que eu dou aula, eu ministro justamente uma disciplina que trata da história afro-indígena no Brasil. E todo curso que eu dou, eu começo falando assim, gente, vai doer. Mas dói muito, 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 vai doer por muito tempo. Mas se não doer, então, assim, reveja. Então, dói, tá? Eu não vi quem escreveu, mas dói mesmo, dói muito. Não é fácil. Se não doeu, tem alguma coisa errada, né? Reseta essa existência. Tem a última pergunta aqui, gente. Eu recebi uma mensagem aqui no ponto da produção que a gente ainda tem meia horinha, né? O nosso acordo com a Naine é até as 4h30. Então, eu que puxei ali O pessoal está aqui falando no chat também que o nome do espetáculo é Indivíduos, produzido em 2018, primeiro semestre de 2018, para os estudantes da MT Escola. Mas eu que puxei aqui porque eu já estava achando que estava para encerrar, mas assim, a gente ainda tem meia horinha, então se alguém quiser ir mandar perguntas, ainda estamos abertos. A Juliana Carolina, pelo YouTube. Naine, você pode falar sobre como é a relação entre homens e mulheres na sua comunidade em relação ao machismo e o corpo feminino, especificamente no povo tereno? Olha, eu posso falar a partir da minha experiência, tá? Não posso falar do dia a dia da casa das pessoas, porque eu não estou dentro da casa delas, assim. Mas eu vou contar a minha experiência. E aí vocês deduzam. Em 2003, eu estava começando o doutorado e fui para lá e foi o tempo que eu fiquei, assim, quase um ano. E a gente estava numa retomada de terras. E meu irmão é professor na escola, ele estava lá com a esposa dele. E aí ia ter uma reunião no pátio, né, das lideranças, para a gente entrar na fazenda, porque já estava com o documento para a gente poder fazer o processo. Tem todo o procedimento quando entra, está com o documento. A gente tem que fazer contagem de animal, das benfeitorias que a gente fala. Aí chegou uma pessoa que era da liderança na casa, né, na nossa casa, do meu irmão, e meu irmão saiu para receber e falou: tudo bem, professor, tudo bom. A professora tá aí, porque eles me chamam de professora. Tá, aí ele falou: o Cassi tá te convidando para uma reunião, né? E a partir desse dia, o meu irmão começou a falar que eu era o homem da casa. Porque, na realidade, o homem da casa era ele, né? Mas quem foi chamada para a reunião fui eu. E aí eu cheguei lá, e estavam todas as mulheres, né? Que podiam estar, e os homens e tal, para organizar como é que ia chegar. E eles me falaram que eu ia no primeiro carro. E eu falei: ai, que legal, né? E ainda falaram assim: bom, se atirar, você abaixa. Falei: tá, super Matrix, né? Pensei comigo. Consigo, né? Vou abaixar e a bala não pega. Perfeito. E aí eles falaram: mas você leva a sua câmera, porque precisa filmar. Eu falei: melhor ainda, atiro, câmera na mão, abaixa, dá tudo certo, não morre. E assim foi, eu fui no primeiro carro, eu tenho esse registro, eu fiquei todos os dias, e a partir daí eu vi que muitas das coisas eu estava muito envolvida, principalmente essas mais dramáticas. Agora, durante a pandemia, nós reunimos um grupo de 7 mulheres das comunidades ali da região, para levantar recursos, para ajudar as famílias que ficarem em isolamento, porque essas famílias não podem sair para trabalhar. Nem todas recebem cesta básica, porque isso é uma mentira, falar que todo indígena não recebe. E aí a gente já está desde junho fazendo um movimento de arrecadação para levar as coisas, e elas lá, eu aqui e elas lá, comprando mercadoria, distribuindo junto com as agentes de saúde, tem um agente de saúde, sem a interferência de nenhum homem. O cacique ajuda por causa do caminhão, quando precisa para levar, mas elas estão fazendo por conta própria. Então, eu acho que esse é o maior exemplo da relação dos homens com as mulheres da comunidade. As mulheres são muito fortes. E aí, na época da retomada, eu me lembro muito bem que a escola parou, então, assim, tinha um mecanismo de rodízio com as crianças, né, porque as crianças vão junto dos pais que estão lá na área. Não tem criança que fica para trás, vai junto. Mas as que não foram ficavam com um grupo de mulheres e faziam revezamento para cozinhar também. As mulheres para cozinhar, porque precisavam fazer uma ronda. E as feirantes, quando iam para a cidade, vendiam as coisas, e quando elas voltavam, traziam coisa para o nosso movimento. Então, assim, acho que é o melhor exemplo que eu posso dar
dessa relação com as mulheres. Assim. Legal. Pelo visto, encerraram-se as perguntas aqui. Você quer passar o vídeo agora, Naine, ou você quer outra coisa? Você quer que passe agora o vídeo? Então, acho que a gente pode passar, né? E aí, se tiver mais alguma pergunta pós-vídeo. Tá. E você quer falar um pouquinho sobre o que é esse vídeo? Por que você pensou em... Aqui, Joelson acabou de fazer uma pergunta. Poderia comentar o surgimento do ensino de literatura indígena e afro? A literatura, no caso, eu acho que é a história afro-indígena, né? Ele perguntou ensino de literatura indígena e afro. Porque eu acho que literatura é mais específico, não sei. Eu vou falar assim no contexto geral, que o ensino obrigatório da disciplina História Afro-Indígena no Brasil surge por conta do movimento negro e do movimento indígena. São duas leis, né? Que aí a última é a 11.645, que entra a parte indígena, porque primeiro vem a afro, depois a indígena, que obriga as instituições de ensino público e privado do Brasil a ensinarem sobre história afro-indígena no Brasil, inclusive as licenciaturas. O que acontece nas universidades do país é que muitas delas, nas licenciaturas, coloca como disciplina optativa. Ou seja, você faz se você quer. No caso onde eu trabalho, não, ela é obrigatória. Tanto as literaturas como a psicologia trabalham a história afro-indígena do Brasil e as relações étnico-raciais. Então, é uma conquista tanto do movimento negro quanto do movimento indígena. Agora, quanto a literaturas, eu realmente não sei. Mas eu posso falar que tem um movimento muito forte de escritores indígenas, que começou, sei lá, eu acho que na década de 80. Na década de 90 eu conheci esse movimento via Daniel Munduruku. Participei de alguns dos eventos que ele movimentava pelo núcleo de escritores indígenas. E aí, hoje, eles constituem, né, um grupo muito grande de escritores que vem, inclusive, produzindo materiais de maneira alternativa, sem editoras. Legal, eu acho que surgiu mais uma aqui. Com a obrigatoriedade, o título, com a obrigatoriedade de determinação do ensino de história afro-indígena e na educação básica, aparecem as possibilidades de letramento por meio de obras indígenas. Acho que não foi uma pergunta, foi um comentário somente, né? Então, eu vou passar aqui o vídeo. Você quer falar um pouquinho sobre por que você escolheu esse vídeo para a gente assistir juntos? Porque eu acho que ele tem a ver aí com tudo isso que a gente falou já dos territórios e de tudo. E tem uma coisa assim, também a ver com o estereótipo, né, da produção de arte indígena, que parece que tem a ver, tudo que a gente tem que fazer tem que ser visivelmente ligado à questão indígena, tem que estar estampado, né? E aí, eu acho que tem um pouquinho dessa discussão, né? Tá, vou compartilhar aqui a tela. Então a obra é uma instalação artística que tem 4 pétalas e ela se desdobra em alguns elementos que a compõem, como as sementes e os livros. Quando a gente deixa algumas sementes expostas, também atende uma necessidade das pessoas de sentir aquilo e de até mesmo pensar em todo o processo de alimentação que a gente tem hoje no Brasil. A questão da prosperidade e também de mundos possíveis, a meu entender, gira em torno disso, né? Compreender o que é próspero e o que é possível num mundo no século XXI e daqui para frente. A minha percepção é de que o público pode, a partir da visualização desses elementos, compreender que a gente tem vários mundos dentro deste mundo atual e que a gente pode ter outras possibilidades de mundos futuros. Cabe a gente refletir como é que isso se articula. Incrível! Onde foi essa, Naine? Foi em São Paulo. Foi no Largo da Batata. Ai, desculpa, é o meu áudio aqui que o vídeo continuou no YouTube. Largo da Batata, 2019?
foi? Isso. Uhum. Bacana. O link desse, de Célia, tá aqui no chat, tá? A Naine mandou há um tempo aqui no chat, se você rolar, vai ver. Que não dá para copiar e colar para cá agora, tá bom? Bom, Naine, tem um texto aqui do Túlio, que eu não sei, vou tentar ler, tem algumas pronúncias que eu vou pedir sua ajuda, que eu realmente não sei. No Alto Xingu, existe um grande impasse sobre a construção da BR-242. O traçado da rodovia previa a passagem em 2 territórios sagrados, Gruta de Camucuaquá, eu não sei falar, e a Pedra da Anta, para povos xinguenses, território que absurdamente ficaram fora do TIX. Depois de muita mobilização, finalmente os povos indígenas serão consultados a contragosto em relação ao projeto. Importante ressaltar que a Gruta Camucuaquá foi inteiramente depredada, possivelmente por ruralistas, como forma de pressão para acelerar o projeto da rodovia. Conclusão. 1. Estes territórios sagrados ficaram fora do TIX? É TIX? Eu não tenho esse conhecimento. 2. Os povos indígenas não seriam consultados sobre a passagem de uma rodovia sobre esses territórios. 3. Estes territórios são depredados na tentativa de apagar a narrativa indígena. Como lidar com a violência contra os povos indígenas quando existem governos que dão aval? Tem uma coisa que eu sempre falo, que a gente não conhece a nossa Constituição. A gente precisa conhecer ela profundamente, porque nela tem respaldo suficiente para a gente entrar com as prerrogativas contra os governos e o governo. Fora isso, um dos mecanismos mais utilizados são as sanções internacionais. Essas sanções, elas pesam muito para os países que cometem esse tipo de violação contra os direitos humanos. O Brasil já está com inúmeras sanções aí penduradas, e quando chega à comunidade internacional, por exemplo, isso afeta inclusive a aquisição de produtos do Brasil, e que são oriundos dessas áreas que já são degradadas e que estão sofrendo esses impactos. Então, assim, o instrumento maior é a mobilização. Se a gente se mobiliza em torno dessas violências, dessas invasões, dessas investidas contra os territórios e contra o meio ambiente, automaticamente a gente precisa recorrer à nossa Constituição e ao Ministério Público e às instâncias superiores. Depois a ONU, que até está um pouco abalada aqui no Brasil por conta aí, né, de toda essa patifaria das fakes, mas a ONU é um mecanismo importantíssimo para se chegar aos grandes blocos econômicos e mobilizar as sanções. A gente tem algumas situações, alguns episódios, por exemplo, agora eu acho que eu vou perdi a palavra, mas de estar na Corte Internacional. O Brasil está na Corte Internacional, né? Ele vai ser julgado, e aí ele vai sofrer penalidades. Então, ou volta atrás, ou vai sofrer os danos pelos atos. Esses são os mecanismos. E a mobilização popular sempre, né? Senão... Uhum. Tem a ver com a empatia que você falou, né, também. Você não precisa ser para lutar por, né? Andréia Maressa, do YouTube. Naine, para você, corpo-território tem fronteiras demarcadas? Não. Não, acho que a gente faz as trocas e as trocas acontecem o tempo todo. Hoje mesmo, todo mundo aqui vai sair um pouquinho de tudo, de todo mundo. Todo dia a gente sai com um pouquinho de alguma coisa do outro. Então, não tem como a gente fazer. Se a gente demarcar essa fronteira, a gente está até cometendo um erro, né? Assim. Sim, se limitando, né? Se limitando, querendo limitar o outro. Sim. Denis Pro Natureza, também do YouTube, veio como o brincar e a comicidade é vista entre os povos indígenas e o brincar no universo dos adultos. Imagino que cada povo tem a sua forma, mas dentro das que você conhece. Grato. Se brinca muito, se ri muito. E aí tem vários tipos de brincadeiras lúdicas a brincadeiras sexuais, assim, né? Que aqui fora é um escândalo, né? Assim, até tem uma
uma questão de uma obra, umas obras, né? Que quando eu estava fazendo seleção, que a pessoa, quando foi me apresentar, falou, olha, mas esses aqui, né, assim, era quase a gente ainda brincou, né? Um Kama Sutra lá do Amazonas, né? Mas olha, essa pessoa, ele tinha aí, não sei o quê. Eu falei, gente, mas é outra visão, né? Vamos inverter. E a gente achou super engraçado, porque a pessoa estava meio horrorizada, né? E a gente ficou brincando com aquilo, porque pra gente, sim, e aí, né? Era super divertido ver os desenhos, assim, né? As obras. Não tinha nada de errado, assim, que é a criação do mundo. De onde é que a gente se cria? No sexo, né? Eu acho que é a maior forma de criação até hoje. Então, assim, o brincar perpassa por tudo, por todos os momentos, as risadas, tem muita coisa de risada, assim, mas aí a gente tem, geralmente, umas categorizações de pessoas, né, que são aquelas que são mais sérias e as que são mais brincalhonas, e isso causa um equilíbrio no mundo, viu? Porque imagina se todo mundo só brincasse, ou se todo mundo fosse totalmente sério. Uma vez me falaram que nas casas terrenas, a gente tem a divisão, né? Tem os filhos que são o Xanê Guarrerê e o Xanê Unati, que são os bons, que são os mansos e os bravos, né? Sempre tem os filhos que são muito bravos e os filhos que são muito brincalhões, né? Aí a gente começou a reparar em casa, tem mesmo, né? Tem aqueles que riem e brincam o dia inteiro e aqueles que são bravos, assim, ao extremo. Então, a brincadeira é algo assim que a Bruna seria brava. Eu sou tá aqui. Né? Sou muito brava, assim. Agora, quando, Bruna? Você é a inteligência emocional dessa escola. Eu sou do núcleo bravíssimo. Sim. E é o que dá o equilíbrio, né? Tem até essa coisa das energias positivas, negativas, nunca tirar tudo, né? Porque você precisa de um pouco de cada você coisa. Precisa ter isso para equilibrar, né? Exatamente, equilibrar e tal. Eu tinha pensado em uma coisa dentro disso que você falou e acabei esquecendo também. Mas, primeiro, agradecer imensamente, em nome da SP Escola de Teatro, em nome da MT Escola de Teatro, agradecer imensamente a sua generosidade de estar aqui com a gente, trocar. Eu acho que a gente teve aí um reflexo, né, de tantas perguntas que surgiram. Eu acho que a gente tem um interesse muito grande, uma curiosidade muito grande de saber mais para justamente criar essa empatia, né, para quem ainda não tem, criar essas relações que a gente pode fazer dentro da nossa produção artística, dentro do nosso fazer, da nossa prática. E aí, pedir para você, assim, aquela coisa, né, aquela mensagem final para os estudantes, que temos esse semestre o Ailton Krenak como nosso operador aqui, né? O nosso material é de um artista ilustrador, o Pavel Kupinski, e você como artista pedagoga. Então, a gente tem vários materiais, várias existências para nos debruçarmos sobre fazer relações e criar obras. Então, passo a palavra para você, para que, enfim, se você tem mais alguma coisa para dizer e deixar aí uma mensagem para a gente, para encerrar esse encontro de hoje. Eu vou agradecer de novo, foi super legal. É muito bom quando a gente pode conversar, né? Assim, eu procuro ao máximo sempre atender todos os pedidos, é quase impossível fazer isso, mas eu acredito na força transformadora da fala e da escuta. A gente precisa disso, muito, sim. Embora a gente não esteja com muita vontade de escutar, né? E eu acho que a gente também tem que se perdoar por isso, né? Não existe uma crise, né? Se eu não estou dando conta de escutar, eu não vou escutar também. Não precisa disso. E é isso, gente. Eu espero que vocês sigam bem, né? A gente vai superar tudo isso. Bebam muita água, principalmente quem está em Mato Grosso. Esqueci de pedir para você deixar o seu contato nas redes, seu Instagram, para a galera seguir. Se você quiser deixar, né, outros tipos de contato para a galera se debruçar nesse material, por favor. A minha página, meu perfil, né, no Facebook é meu nome, Naine Terena, e no Instagram também é Naine_Terena. Eu vou colocar aqui no chat só a página, que faz tempo que eu não estou alimentando, mas tem muita coisa lá, inclusive textos meus e de outras pessoas.
Aí fiquem tranquilos, galera da transmissão no YouTube, eu vou ler, tá? A página que ela colocar aqui, oraculocomunica.wordpress.com. Ah, e tá? mais uma coisa, deixa eu só dar dois recados. Eu tenho um projeto de pesquisa, chama Lab Gente, que é um laboratório de gente, e a gente deve recomeçar as atividades, terão reuniões abertas, então, se alguém quiser participar, me segue, que eu vou sempre colocando lá, que a gente quer fazer umas místicas justamente para pensar aí esse ser, né, esse corpo e essa existência de todo mundo. Então, vai ser bem legal. Acho que vai pegar pelo âmbito do pensamento indígena, da filosofia, da psicologia. Então, estejam convidados. E a outra é que a gente tem uma vaquinha das Mulheres Serena, que tem lá, eu vou escrever aqui no Instagram, dá para acessar. Chama Roxó Vacue, vaquinha. Ó, para quem tá no YouTube, vou soletrar para vocês, @HOUXO_VAKOE, Oxô Vacue. É isso, Naine? Pronunciei certo? É. Uhum. E o vídeo que você passou também faz parte desse canal do Oráculo Comunica, né? Também tem como se inscrever nesse link no canal do YouTube para acessar esses materiais. Mais uma vez, gratidão imensa pela sua presença. Eu acho que a gente tem muita coisa muito interessante, muito bonita para dizer e importante e necessária também de ser dita, que às vezes nem é tão bonita assim, né? Mas é mais necessária de ser dita. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Gratidão para toda a escola, MTSP. Naine, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada a vocês. Fiquem bem, viu? Até mais. Obrigada, gente.